Então, Fica o esse professor comentário. Paulo Bertolucci já é conhecido de todo o Brasil, é um pesquisador da área da cognição normal e patológica, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e dizer da nossa honra e da nossa satisfação de poder ter ele dando essa aula para a gente hoje de um assunto que é um clássico da neurologia e que poucas pessoas são tão capacitadas quanto ele para nos dar essa aula. Sem mais delongas, Paulo, a palavra é sua. Você fica inteiramente à vontade para abordar da maneira que achar mais conveniente. E queria pedir a É, todos que desligassem os microfones, exceto o Paulo. bom, primeiro eu queria agradecer o convite, realmente o nível das apresentações, eu vi algumas e o nível é bastante bom. Eu espero não baixar muito o nível hoje com a minha apresentação. E, assim, eu gostaria, se for possível, quando alguém tiver falar, não, não é possível, eu falar, eu tenho um comentário a fazer aqui, fique à vontade, durante a apresentação. Isso é uma coisa. E a outra coisa, eu gostaria, quando estiver faltando 5 minutos para o tempo acabar, de ser avisado para não ser aquelas coisas que eu acho que são ruins, que é ultrapassar muito o tempo de apresentação. Então, é isso. E, claro, agradecer a presença de todos vocês aqui, a parte do convite do professor Gameleira. Bom, o roteiro que eu tinha pensado é esse aqui. Primeiro, em tipificar a amnésia global transitória, a AGT, falar um pouco sobre os possíveis desencadeantes da crise de AGT, os mecanismos, o diagnóstico diferencial, o risco de repetição, e depois falar um pouco sobre um assunto que tem uma ligação grande, mas é outra história, que é a amnésia global permanente. Eu acho, todos vemos coisas não habituais. Por exemplo, o que vocês estão vendo na tela aí. São não habituais, mas sempre vêm em outros lugares. Essas bolhas que vocês estão vendo aqui, na verdade, são em Valência. Mas você tem em alguns lugares... Eu estava lembrando daquele filme, O Parque dos Dinossauros, que tinha aquela bola que ficava rodando, que são muito parecidos. Este é um carro feito de chocolate. Todos nós já vimos várias coisas feitas por chocolate. Provavelmente, assim, não desse jeito, ou de coisas parecidas, com muita frequência. Eu estou falando tudo isso porque algumas vezes você fica, a amnésia global transitória, a AGT, é pouco habitual. É mais ou menos, depende do que você considera pouco habitual. Olha, aqui eu peguei uma, mas tem outros estudos desse tipo. Eu peguei um que eu achei típico, que calculou alguma coisa como entre 2,9 e 10 para cada 100 mil pessoas, com maior probabilidade de acontecer entre os 50 e 80 anos, com uma média de idade, se você pegar diferentes amostras, de 61 anos. Aí você pensa, não, é rara, né? É rara. Aí eu não sei se é tão rara assim, porque eu pus aqui embaixo, nesse quadro, essa investigação feita em Santos por Fragoso e Pérez, em 2007, sobre a esclerose múltipla. E vocês veem aí que a esclerose múltipla, que eu duvido que alguém fale, é rara. Imagina, a esclerose múltipla é muito rara. Não é a doença mais comum, eu sei disso, mas também não dá para dizer, é uma raridade. Ela está só um pouquinho acima da AGT, se você pegar pelo corte superior de prevalência do problema, de incidência, na verdade, do problema. É claro que tem coisas mais comuns. E, de novo, só como exemplo, se você pegar a epilepsia, é claro que é muito mais comum, né? É 5,4, mas para cada 1.000, não para cada 100 mil. E isso calculado em Campinas, em Rio Preto, em 2 diferentes lugares em Campinas, 2 diferentes lugares em Rio Preto, por Noronha colaboradores também em 2007. Então, não é raríssima. Na verdade, ela pode ser bem mais comum do que parece, né? O problema, eu imagino, é que frequentemente ela é subdiagnosticada. Se pensa nela como outra coisa. E isso é um problema, realmente. Isso é uma coisa que precisaria mudar, por causa das implicações que isso tem, né? Os critérios, porque ela está descrita há bastante tempo, né? Desde os... Se você for olhar, por exemplo, em base de dados, o PubMed, você vê referências àquilo que hoje nós chamamos de AGT, desde aí da metade dos anos 1960. Agora, a definição mais acurada disso foi a partir desses critérios de Rhodes e Warlow, de 1990, que valem até hoje. Eu vou mostrar algumas coisas mais recentes,
E, invariavelmente, quando você vai olhar nos métodos como é que foi feita a seleção, critérios de Hodges e Warlow. Então, eles estão valendo ainda, até aparecer coisa melhor, que eu acho, sinceramente, difícil, porque eles são bastante bons, bastante eficientes. Bom, mas para você fazer isso, então, para você falar, isto é uma AGT, primeiro precisa ter alguém, preferencialmente, na vida real nem sempre é assim, mas alguém que tenha testemunhado o evento, né, que tenha visto o que aconteceu. Isto é essencial por causa desse segundo ponto aqui, o início agudo. Uma outra pessoa pode dizer, foi de repente, foi alguma coisa que aconteceu em alguns minutos. E o que aconteceu em alguns minutos foi uma amnésia anterógrada, né, bastante rápida, realmente aguda, sem alteração do nível de consciência. Quando você vê um pouco mais de perto, você vê algumas coisas. Essas pessoas basicamente têm o déficit cognitivo restrito à memória. Isto é importante porque se você tiver comprometimento de outros domínios cognitivos, você tem um problema na mão, porque isso pode não ser AGT, provavelmente é outra coisa. E sem perda da identidade pessoal, isto é, da autoidentidade. Isso também vai ajudar bastante o diagnóstico diferencial, como nós vamos ver lá na frente. E como há problema de diagnóstico diferencial, você precisa ter duas coisas, que não tenham sinais sugestivos de epilepsia ou déficit neurológico focal. Por definição, se se tratar realmente só de uma AGT, descontando que a pessoa tenha tido algum evento neurológico prévio que deixou um déficit focal, ela não vai gerar isso. Então, déficit focal aparecendo de novo não é uma AGT. A parte de não ter sinais sugestivos de epilepsia, precisa também uma história recente de você excluir que tenha havido um trauma recente ou uma convulsão recente, porque uma convulsão poderia te sugerir de novo tratar-se de epilepsia e não de AGT. E, como todos sabemos, a resolução do ataque acontece em, no máximo, 24 horas. Dificilmente você vai ver uma AGT que não se resolve dentro deste período. E precisa excluir, é claro, outras possíveis causas para amnésia. Faltou um A aqui no amnésia, né? Olha, pessoal, essa é a amostra que eu conheço melhor, porque é uma amostra na qual eu trabalhei. Isso daí tem bastante tempo que foi publicado, bastante tempo realmente. Na época, a GT era... isso que eu estava falando, né? Não, isso é uma raridade, né? Mais ou menos. Nós conseguimos uma amostra, quando você vai comparar com outros estudos, que não é tão pequena assim. Hoje tem amostras muito maiores, é claro, eu quero dizer, nos anos mais recentes. Vamos imaginar de 2018 para cá. Mas na época ela até é bonitinha. E ela tem a composição dela, né, em 26, 10 mulheres, 16 homens, é mais ou menos o que você vê por aí afora. E a média, lembra que eu falei que a média lá atrás, naquele estudo de incidência, era de 61 anos, a nossa é 60,9 anos, ou seja, bateu quase em cima, né? Os nossos foram acompanhados por um acompanhamento longo. Para o que nós estávamos interessados em saber era da possibilidade de recorrência, e houve, mas ela não é comum. Então, o que acompanhado por mais tempo foi 84 meses, e o mínimo de acompanhamento para toda essa amostra foi de 1 ano. Então, foi um acompanhamento razoável nesse sentido, né? E o que você vê, se você for olhar, a GT nesse sentido ela é um pouco estereotípica, porque invariavelmente, quando tem alguém que informa bem, o que você vê é alguém que subitamente começou a perguntar: mas o que eu estava fazendo? O que é que eu deveria fazer em seguida? E fica reverberando nisso. O que está acontecendo? Bom, é claro, a pessoa percebe que alguma coisa ali está errado, informante nesse caso. Aí não vamos para o hospital porque você não está bem. Está indo para o hospital. Isso, se você perguntar, eu tenho a impressão que quase 100% das vezes você vai encontrar. A pessoa perguntando: para onde é que a gente está indo? Está indo para o hospital. Mas por que a gente está indo? Porque você não está bem, passou algum tempo. Para onde a gente está indo? Para o hospital. Por que estamos indo? Porque você não está bem. Então, esse tipo de relato, que algumas vezes você tem que procurar ativamente, te sugere mais a possibilidade de AGT, porque ele é bastante estereotípico, né? Mas é claro que não é só isso. Existe a associação, isto é, os gatilhos para AGT. Então, o gatilho mais
prevalente, de longe, é estresse emocional agudo. Uma discussão, receber uma notícia, pode ser um pouco mais crônico, por exemplo, pessoas que estão com burnout ou sobrecarga, mas você também pode ver isso por causa de atividade física extrema, durante uma relação sexual, ou a pessoa que teve um choque térmico, no sentido de que ela ou mergulhou em água muito fria ou em água muito quente. Também pode ser encontrado em trauma de crânio. Se você for revisar, tem algumas vezes uma AGT aparecendo durante um procedimento. O que está aí é o que eu encontrei. Deve ter outras coisas de procedimentos, mas tem relato, eu nem vou colocar aqui, porque realmente não é nem de longe o mais popular, o mais provável, mas, por exemplo, na geografia, a manobra de Valsalva, por alguma razão, sendo realizada para um procedimento em endoscopia. Tem outros. Naquela nossa amostra, só para informação de vocês sobre gatilho, nós detectamos gatilho em 8 dos 26. Em 7, previsivelmente, era estresse emocional. Em um foi um exercício físico extremo. Né? Então, é isso que você vê. Mas, e aí é que está, a maior parte das vezes, mesmo que você faça uma investigação ativa, eu quero dizer, mesmo que você tenha essa lista que está aí na frente de vocês e vá checando item a item, estava estressado, estava fazendo atividade física exagerada e assim por diante, para a maior parte você não vai encontrar um gatilho evidente. Com isso, eu queria deixar claro, não encontrar um gatilho absolutamente não afasta a possibilidade de AGT. Não vai excluir de jeito nenhum. Mas você pode ter coisas associadas, não é a maioria de novo. Numa minoria você pode encontrar, está mais ou menos pela ordem de frequência. Cefaleia, tontura, náuseas, vômitos, ansiedade, formigamento nos pés, pernas, mãos e braços. Vamos lá. Se o estresse é o gatilho mais comum, nós podemos pensar que o estresse pode gerar ansiedade. Então, você está vendo aí uma relação. Se gerar também hiperventilação, estamos com meio caminho andado para aquelas alterações de sensibilidade, formigamento, extremidades, esse tipo de coisa. Então, é possível que algumas dessas coisas aqui estejam associadas à situação em si. Isto é, são uma consequência da própria situação. Em outras palavras, são um evento posterior, secundário à própria condição. Né? E aí você vai examinar. O que é que você vai examinar? Bom, primeiro, assim, tá lá, né? Chegou, vinha perguntando, tá com todo aquele tipo, o que você pode fazer? Vamos imaginar, porque é isso mesmo, que você está numa emergência. E provavelmente você está numa emergência porque a GT vai mesmo para a emergência. Foi uma situação aguda. O mais provável é que a família pense, isto é um derrame, esta pessoa está tendo uma isquemia cerebral, vamos levar para o pronto-socorro, para a emergência. E o ambiente da emergência, é claro, não vai te permitir uma extensa avaliação. Mas o que eu estou deixando aqui é a sugestão do que fazer, como uma coisa mais rápida. Então, isso aqui foi incluído numa dessas investigações, eu achei bem útil a maneira como foi feito, porque a ideia era ter certeza de uma coisa, era documentar. Aqui existe uma amnésia anterógrada, então eu tenho que testar a memória. E aqui eu tenho que ter certeza que não tem acometimento de outros domínios. Então, você faz essa combinação. E a combinação os primeiros 2 itens foram retirados do Ministério do Estado Mental, a orientação temporal e espacial. Depois tem esse item nome e sobrenome. Isso aí é o mínimo para você verificar como está a pessoa em termos de autoidentidade. Né? Então, o nome e sobrenome completo, no caso, data de nascimento e endereço. Aí você vai para a memória, você vai precisar testar a memória. Isso aqui foi emprestado do MOCA, então são aquelas 5 palavras do MOCA, do jeitinho que está lá. Né? Então, 2 tentativas de repetição imediata, que é o que você faz mesmo no MOCA. Né? Então, você fala, a pessoa repete. A diferença aqui no MOCA, se ela repetir as 5, você vai em frente. Porque isso é o que você queria saber. Se ela não repetir as 5, você dá uma segunda chance. Aqui você repete, ainda que ela repita as 5, você vai falar de novo. O que você está procurando aqui é ver se tem alguma chance de efeito de aprendizado.
coisa que você não esperaria na AGT, pelo menos na crise aguda. E é claro que depois disso aí, ó, da nomeação e reconhecimento de figuras da imitação de gesto, ou seja, depois de um distrator, você volta para 5 palavras e vê o que acontece. E aí tem esse teste de praxia, eu acho que está no slide seguinte. Esses são os 2 gestos que foram usados aí. São gestos complexos. Isso aqui, né? Fazer um círculo com os dedos, ou entrelaçar os dedos, mas com as palmas para fora. Né? Esses são os 2 gestos. Isso é a praxia. E aí você vai para a fluência verbal e para o span de dígitos. Num caso, linguagem, no outro, você quer ver a atenção, na verdade, você quer ver memória de trabalho também. Né? E é isso, um teste bem rápido. E o que você espera encontrar? Você espera encontrar um perfil típico. O que vocês estão vendo aqui são as falhas mais gritantes para esta amostra. Então, assim, você não encontrou aqui problema com a autoidentidade, né? Você vê que é 5 e foi 5 mesmo, ninguém errou sobre dizer quem é e onde mora. Não teve muito problema na orientação espacial, mas teve problema sim, era o máximo de 5 e vocês vejam que ficou em 1,6 aí para orientação no tempo. Por outro lado, quando você vai lá para aquelas 2 tentativas com o MOCA, que é de aprendizado verbal, o máximo que você faria seria repetir as 5 palavras 2 vezes, ou seja, 10. E eles não se saíram tão mal assim. Se você pegar o desvio padrão, é 8,1, mais ou menos 1,5. Então, foram bem. Agora, quando vai para evocação livre, é desastroso. Nada. Nicas, nenhuma palavra. E o mesmo vale se você der pistas. E o mesmo vale se você fizer o reconhecimento verbal. Não funciona. Aqui você tem, então, a demonstração bastante clara de que você está vendo alguém com problema de aprendizado e de memória anterógrada, que não consegue ir para frente. Por outro lado, esses itens são de linguagem, né? Se você pedir para a pessoa nomear, é brilhante. Elas quase gabaritaram. Eram 10 figuras e as 10 foram brilhantemente nomeadas. Por outro lado, quando você pede um reconhecimento, você tem 2 problemas. Um mais sério, que assim, não reconhece mesmo, né? Então, os alvos acertados no reconhecimento foram bem baixos sobre as 10. E você pode ter, não é muito grande aqui, mas algum problema de falso reconhecimento. Aí vamos para a praxia. Na praxia ninguém errou quase nada. 1,9 sobre o máximo de 2 está ótimo. Né? Maravilha. E o teste de memória semântica. Escolhido aqui, você está no pronto-socorro. O teste é mais simples para a memória semântica aqui, seria a fluência verbal. E se você for olhar a fluência verbal, ela foi ótima. 17 palavras para uma categoria, nesse caso animais, está ótimo, é um desempenho brilhante. Porém, olhem que interessante, se você for atento, a pessoa gerou 17, isso é maravilhoso. Mas olhem a quantidade de repetições. Quando você vê uma repetição, provavelmente o que você está vendo é alguém que está tendo dificuldade, diferente de todos nós, em lembrar, mantendo a sequência. Eu já falei esses animais, então esses eu não vou falar de novo, eu vou procurar novos animais. Quando a sua memória não está boa e você ultrapassou o limite da memória de trabalho, você começa a fazer repetição. Você vê isso em outras condições, por exemplo, em pessoas com demência. Né? E aqui você vê porque essas pessoas, uma vez ultrapassado a memória de trabalho, elas estão com problema na mão. Por outro lado, o span de dígitos, atenção e função executiva, foi bom, né? Quase 6 dígitos em repetição direta. Então, é bacana. A moral da história, com essa amostra aí bem rápida, o problema está realmente limitado à memória. E este é um dos critérios essenciais. Na verdade, é o critério essencial para você dizer isso é uma AGT.
Então, esse desempenho aqui cumpre, esse perfil que vocês estão vendo, é o perfil que você espera encontrar numa pessoa que seja com AGT, tá certo? O que você não espera encontrar, primeiro, dificuldade na autoidentificação. Não se esqueçam que aquele pessoal gabaritou. Eles lembravam todas aquelas informações simples a respeito delas próprias. Eles tinham pouca desorientação espacial. Na realidade, você pode pegar como uma coisa pragmática. Supondo assim, a pessoa foi levada a uma emergência. Se ela foi levada a um hospital onde ela não tinha estado antes, ou que ela não conheça, ainda que no carro, enquanto ela pergunta para onde estamos indo, fala para o Hospital X, Hospital São Paulo, qualquer hospital. Para onde estamos indo? Hospital São Paulo, Hospital X. Ela não vai fixar isso, esse é o problema dela. Então, ela pode não reconhecer o hospital, mas certamente ela saberá aonde ela está, e isso é importante. Quando você fala hospital, você espera que ela minimamente seja capaz de situar aquele hospital dentro da cidade. Então, a desorientação espacial pode haver? Pode, mas não muito. É muito diferente do que você vê na desorientação temporal. E você não pode esperar alteração na linguagem. Esta é a importância de você aplicar aqueles testes rápidos de linguagem, de nomeação e de fluência verbal. E também não espere encontrar dificuldade de atenção. Então, quando você está frente a uma pessoa da qual você suspeita, isto é a GT, e ela apresenta algum desses itens, você tem que rever a sua hipótese, porque ela pode ser outra coisa, tá certo? Nesse sentido, você pode fazer uma espécie de algoritmo, né? A testemunha é essencial para isso, né? Quando você não tem testemunha, você pode fazer o diagnóstico, mas você perde uma coisa, que é fundamental. Não vai, vou repetir, invalidar o seu diagnóstico, mas você perde uma coisa que é assim, você não tem ninguém para te dizer uma coisa importante, que é, foi de uma hora para outra, essa é a primeira informação. E a segunda informação, isso vai ter importância depois, estou avisando. E isso está durando X tempo. A própria pessoa certamente não vai ser capaz de falar isso. Não se esqueça que ela está desmemoriada. Mas vamos imaginar que ela tem uma testemunha, né? E a testemunha fala, foi uma alteração cognitiva, e aí você vai ter que ver, foi limitada a memória ou não? Se ela tiver uma perda de autoidentidade, você deveria considerar carinhosamente a possibilidade de uma amnésia psicogênica. E aqui vamos combinar que todos nós temos eventualmente encontramos esse tipo de coisa que chama neurologista, né? Essa dificuldade de memória. Aqui está um ponto simples, que vai te ajudar bastante no diagnóstico diferencial. Por outro lado, vamos imaginar, a autoidentidade está razoavelmente preservada. Aí você pode considerar alternativamente se essa pessoa não tem uma causa metabólica, um distúrbio metabólico que levou a uma rápida deterioração, né? Aí você vai para outra coisa, tem déficit focal ou não? Se tiver déficit focal, é claro que a primeira coisa que você deveria pensar é no evento vascular. Mas vamos imaginar, não tem déficit focal. É o primeiro episódio. Isso aí pode ser uma GT, provavelmente. Você fez todo aquele percurso e só com isso aqui você já excluiu algumas dos diagnósticos diferenciais importantes para isso, né? Vamos imaginar, essa é uma discussão que é recorrente, né? Sem trocadilho aqui, que não que já teve isso anteriormente. Olha, isso não exclui a GT. A GT pode se repetir, não é comum. Por exemplo, naquela nossa série de 26, apenas 3, pelo menos no acompanhamento mínimo por um ano, apenas 3 tiveram uma recorrência. Se você for olhar por aí afora, em outras amostras, em outras populações, não tem muita recorrência, é uma coisa mais ou menos rara. O ponto aqui é outro. Vamos imaginar que foi tudo certinho até aqui, né, até se o episódio é recorrente ou não, e é recorrente. Você pode pensar, tá bom, isso é uma GT. Agora, a recorrência não é o que eu esperaria, provavelmente. Então, aí sim, eu vou pensar carinhosamente
em realizar um diagnóstico por imagem, para ter certeza que não tem mais do que isso. Se você vai fazer em toda pessoa que vai, uma típica, não é recorrente, é o primeiro episódio, você está firme na sua hipótese, já é outra história. Em geral, as pessoas fazem diagnóstico por imagem. E é claro que o diagnóstico, a imagem convencional, já estou adiantando aqui, raramente vai te dar uma informação adicional. Agora podemos, então nós tipificamos, nós fizemos o que era necessário, e agora nós pensamos, bom, mas da onde vem isso? O da onde vem isso é um problema, porque você vê hipótese assim, isso aí é uma forma de migrânia, isso é um episódio isquêmico transitório, isso é uma crise epilética ou é estresse metabólico. Então, você tem essas 4 grandes possibilidades, né? A dureza que tem nisso, particularmente assim, para migrânia e para episódio isquêmico transitório e para crise epilética, é que, muito provavelmente, todos sabemos disso, essas são condições recorrentes e a GT raramente é. Então, aqui você tem um problema na mão. Você pode pensar, isso é uma forma atípica. Tem gente que defende enfaticamente, por exemplo, em relação à migrânia, onde o diagnóstico por imagem, ou seja lá o que você fizer, não vai te ajudar muito, porque ele não vai estar alterado nas 2 condições. Nem na migrânia, muito provavelmente, nem na AGT. Né? Mesmo um EIT, muito provavelmente, particularmente se você fizer imediatamente depois da crise, também não vai te mostrar. Então, você fica assim, com uma coisa meio hipotética. Mas tem alterações, sim. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, eu queria chamar, porque isso também tem valor, falar como é que é a GT em relação à cronobiologia. A pergunta aqui nessa investigação era bem simples. A pergunta era: ritmos circadianos, infradianos, ultradianos têm relação com a GT? Era isso. E para isso pegou uma grande amostra alemã em Mannheim e uma amostra menor, mas ainda grande, em Kansai. Em outras palavras, pegou nos 2 extremos do planeta, 2 amostras. Isso é importante, né? E que foi se procurar ver eram 3 coisas. Assim, existe um horário do dia onde é mais provável começar uma GT? Existem dias da semana onde é mais provável? Existem meses onde ela é mais provável? E aqui estamos nós. O que estamos nós aqui é, primeiro, chama a atenção uma coisa. Isso aqui são os dias da semana, não. Não tem diferença, qualquer dia pode acontecer. Mês também não tem diferença. Por outro lado, quando você vai ver o horário, tem uma coisa que é importante ter na cabeça. Olha aqui. Dificilmente uma pessoa acorda com a GT. O pico nessas 2 grandes amostras de 2 países diferentes e bem diferentes, olha aqui. Está aqui, olha. O primeiro pico ocorre aí no final da manhã, entre 10 e meio-dia. E tem um segundo pico no final da tarde. E eu sei que vocês provavelmente pensaram mesmo que eu quando viram esses 2 picos aí. Que é isso mesmo. O ritmo diário de cortisol. Olha aqui, ó. Né? Pega lá, segunda metade da manhã, segunda metade da tarde. O que você vê, estão vendo? As curvas são bem parecidas, né? Nesse sentido, isso aí é importante, porque pode sugerir uma coisa, né? Onde você tem cortisol, você tem a secreção assim. Se você pensa, tá, isto aqui é a secreção habitual. Mas eu posso estar vendo pessoas que são mais vulneráveis ao cortisol e que podem ser mais vulneráveis assim. Tem estresse e aumenta o cortisol, que já está num pico. E isso desencadeia a sequência de eventos. O que eventos eu vou falar em seguida, alguns pelo menos. Então, isso aí é importante porque isso te mostra a relação entre o estresse, nesse caso, o estresse biológico, né, dentro do próprio ritmo biológico, e a probabilidade de ocorrência de AGT. E se vocês olharem, olha aqui, ó, o que está em escuro aqui, ó, nessas colunas, é a amostra alemã. O que está em claro é a amostra japonesa. Vocês percebem que elas
vão meio em paralelo, não faz diferença. Isso reforça esses dados. Então, nós temos algumas coisas úteis aqui. Uma pode haver uma relação entre nível mais alto de cortisol, ainda que dentro do ritmo circadiano normal, e a probabilidade de AGT. A segunda coisa que nós podemos pensar então eu posso imaginar os horários mais habituais, que são esses mesmos que vocês estão vendo aqui. E podemos pensar, um estresse emocional ou biológico poderia ser o gatilho, né, estar na gênese da AGT. E é possível que seja isso mesmo, né? E como é que isso acontece? Nós sempre pensamos, isso aí já foi visto mais ou menos 1 milhão de vezes, e eu não vou repetir aqui, a relação entre se você fizer durante a crise, né? Ou um pouco depois, no final da crise de AGT, entre a atividade, né, nas regiões hipocampais e a AGT. Mas será que é só isso? É só lá que tem problema? Não, não é só lá, não. Você tem problema em outros lugares também. A pergunta aqui era essa mesma, né? Pode haver, numa crise de AGT, relação entre a conectividade do hipocampo com, por exemplo, com a rede executiva, já que ela está tão envolvida na memória? Pode. Isso aqui foi visto comparando 3 amostras distintas. Uma era de pessoas com AGT durante a crise, outra era de controles, outra era de 20 pessoas que tinham tido AGT, mas isso lá atrás, né? Ou seja, estava há muito tempo fora da crise. E foi feita essa aquisição de imagens funcionais para testar a conectividade por BOLD, né? O nível de oxigênio no sangue como o marcador. Antes de prosseguir, nós estamos falando de conectividade. Então, nós podemos pensar, não são as mais tradicionais, mas são as importantes para a memória. Você tem a rede padrão, você tem a rede de saliência e a que nos interessa bastante aqui, que é a rede executiva central, que está aí marcada. Isso aqui é o normal, é o que você espera encontrar. Como envolvido nos processos de memória. Aliás, professor Gameleira, agora me ocorreu uma coisa. Que interessante um dia desses falar, né, da relação entre função executiva e memória, os padrões que você pode encontrar, mas isso certamente vai ser assunto para outro dia. E o que você vê? Bingo! É isso mesmo. Isto aqui é a comparação, olha, aqui as amostras, aquelas duas. Controles mais pessoas com passado de AGT. Foi colapsado porque não tinha diferença mesmo. E os dois foram comparados com pessoas durante uma crise de AGT. E olha só. Olha que coisa, né? Olhem isto aqui, executivo central. E olhem isto aqui. Pega lá, aquelas pequenas áreas posteriores e as vastas áreas frontais. Olha só. Parece assim, que é bem em cima, bem no que precisava. A moral dessa história tá bom, você pode ter uma hipoatividade hipocampal, mas uma parte do problema na AGT é que essa rede executiva central, que é quem poderia, por exemplo, locar recursos para a rede de saliência, isso é para você valorizar e integrar com informações prévias o que está acontecendo naquele momento, isto é, aquilo que você está tentando memorizar naquele momento, com o que ocorre, ela está em default. Default não, ela está falha, ela está hipoativa. Então, aqui está um problema do bom para você, né? Do bom. E é claro, eu não vou decepcionar ninguém aqui, mas isso aí são os hipocampos, eles estão hipoativos e ninguém tem o direito de se queixar. Só uma informação aqui. Isso é que foi separado em 2 grupos. É do mesmo estudo, mas em 2 grupos. O que vocês estão vendo em cima, que seria a fila A, é a comparação AGT em crise com controles. E o que tem embaixo é AGT em crise com pessoas que tiveram AGT no passado. E vocês estão vendo que as duas coisas são perfeitamente superponíveis. Isto aqui é mais uma evidência
de que a GT realmente não deixa sequelas a longo prazo. Nem sequelas, por exemplo, de que você pudesse detectar de uma maneira mais sensível, como aqui com o diagnóstico por imagem. Então, realmente é uma condição benigna, né? Agora, é claro que ela tem que ser diferenciada de outras coisas. Uma primeiríssima, lembram lá atrás do algoritmo? Uma primeira seria de estado confusional agudo. Aqui chama atenção uma coisa. Pessoas em estado confusional provavelmente vão estar desatentas. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa, elas vão ter dificuldade em manter o fluxo do pensamento. É aquilo que vocês veem nas emergências, por exemplo, com pessoas intoxicadas. Elas têm o fluxo quebrado, elas mudam de assunto, elas não completam o que elas estão fazendo. Uma pessoa com AGT pode estar desmemoriada, mas ela completa perfeitamente o que ela quer dizer. Por outro lado, no estado confusional, a pessoa não tem as perguntas repetitivas, que são bastante características da AGT. Se você está em dúvida, um teste rápido, que pode te ajudar muito, é o 7 seriado do mini-exame. Porque uma pessoa com AGT vai fazer esse teste. Né? A memória de trabalho dela não está comprometida. O problema dela é outro, é a memória episódica. Uma pessoa em estado confusional agudo vai estar desatenta, e para ela vai ser um abacaxi resolver esse problema. Ela não vai conseguir. Então, aqui está uma dica. A outra seria com crise parcial complexa. Aí depende. Se você pegou uma pessoa em crise parcial complexa, na crise, você tem duas coisas. Tem uma boa chance de aquilo já ter acontecido outras vezes anteriormente. Isso é uma coisa. A segunda coisa, na crise parcial complexa, eu acho que todos aqui já tivemos chance de ver, a pessoa tem aquele olhar vago, meio perdido, ela está meio assim, sem achar o foco. Não é o que você vê na GT, onde ela está conversando com você perfeitamente, só que sem a memória. E, claro, não é obrigatório, mas tem uma chance de automatismos. É claro que na GT, nem remotamente, nós esperamos encontrar automatismos. Mas tem uma outra coisa que é importante, essa eu já vou avisando. É um pouco mais difícil de pegar o negócio, que é a amnésia epilética transitória, que é o nome de estudo. É uma crise epilética exclusivamente com amnésia. Olha a porcaria que é isso, né? Como é que você vai diferenciar? Primeiro, a duração é muito mais curta. Na GT vai durar 1 hora, 2 horas, 6 horas, o que você quiser. No máximo, 24 horas. Só para informação de vocês, por aí afora, a média, dentro dessa variação extensa, né, de 1 até 24 horas, a média é de 6 horas. Naquela nossa amostra, a média foi de 8 horas. Então, dura, certamente, bem mais do que os 15 a 20 minutos que vocês estão vendo aqui. Essas crises, se você pegar o caso típico, já já eu vou dar péssimas notícias para vocês, eu estou avisando, vocês não perdem por esperar. A média de crises é mensal. Por outro lado, a amnésia como única manifestação, só tem a amnésia. Ela ocorre em 1/4 dessas pessoas. Nas outras, a amnésia ainda é o que mais chamativo, mas você pode encontrar alterações associadas, por exemplo, alucinações olfativas, aos automatismos e a não responsividade durante a crise. E, durante a crise, a pessoa tem uma amnésia autobiográfica. Então, vocês pegaram aí a ideia. Olhando assim, você pensa, mas não é tão difícil distinguir uma coisa para outra, então. Professor Gameleiro, o senhor me autoriza a dar mais notícias para o público em geral? Claro, claro que sim. Então, aqui. Olha, a dureza. Primeiro, vamos só voltar um pouquinho, já que a gente vai detonar tudo. Primeiro, é importante você fazer o diagnóstico, porque essas pessoas são altamente responsivas a anticonvulsivante. Mais de 90% vão ter um bom controle das crises com anticonvulsivante. A dureza é, o que eu mostrei aqui é o típico. Eu queria as más notícias são, as crises podem ser um pouco mais longas, por exemplo, podem durar 1 hora, e vocês já perceberam, aí começa a ficar difícil, hein, fazer o diagnóstico. Mas como que é ruim, sempre pode piorar, a pessoa pode ter menos do que uma crise mensal, ela pode ter um intervalo mais longo, e aí fica mais difícil ainda.
Então, vamos imaginar, por hipótese, uma pessoa que está nos 25%, que só tem amnésia como manifestação, que tem uma crise mais longa e mais espaçada. E aí você está com um lindo abacaxi na mão, que é como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial. Uma dica: um EEG normal não vai dizer nada para você. Só uma em cada 3 dessas pessoas tem alteração no EEG. Segunda coisa, a ressonância menos ainda. Aí a amostra, que é uma amostra grande, australiana, menos de 5% das pessoas tiveram alguma alteração identificável na ressonância. E olha que para várias delas a ressonância foi feita durante a crise. Professor, eu acho que está aqui um assunto, hein? Porque todo mundo já passou por isso, de alguém que tem uma perda de memória, mas foi muito rápida. Aí, depois de x tempo, tem uma perda de memória, mas também, sabe, que vai para lá, isso é demência, isso é demência. Uma possibilidade é essa aqui. Aqui está outro assunto interessante para um dia desses, hein? Mas vamos em frente. Vamos para o outro diagnóstico diferencial. E o outro diagnóstico diferencial é a amnésia psicogênica. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira, três, na verdade, que são as que estão aqui. A primeira é que tem uma boa chance de prejuízo à autoidentidade, coisa que, como nós já vimos, não acontece na AGT. A segunda é que essas pessoas, como acontece em diferentes condições psicogênicas, sabe aquilo que a pessoa às vezes fica em pé, às vezes não fica em pé, aqui ela às vezes retém novas informações, às vezes não retém. Por outro lado, diferente da pessoa com a GT que está perguntando o que aconteceu, o que eu devia fazer e assim por diante, essas não parecem muito afetadas, muito preocupadas com a amnésia que elas mesmas têm. Então, isso pode ajudar no diagnóstico diferencial, né? E só tem mais duas coisas um par de coisas que eu queria falar a respeito da GT. Uma delas é sobre a recorrência, né? A taxa de recorrência é variável. Por pegar pela nossa amostra, de 26, 3 tiveram recorrência, o que dá uma coisa assim, que é um pouquinho mais do que 10% da nossa amostra. Nessa aqui foi um pouco mais, né? Era uma amostra maior, 93 pessoas. E o que aumenta a probabilidade de recorrência? Aliás, por que saber sobre isso, já que a chance é pequena? Porque essa é uma experiência assustadora. Eu acho que quem aqui já atendeu a GT já ouviu essa pergunta. Pode acontecer de novo, porque particularmente a família, mas a própria pessoa também, fica apavorada com a possibilidade disso acontecer, né? Isso aqui são duas coisas diferentes. O que vocês estão vendo aqui é a chance, então, de hipertensão, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, dislipidemia, fator de risco vascular, né? Do próprio AVC, né? De oclusão de carótide, se você for olhando aqui, vai tudo assim para vascular, até aqui, ó. E isto aqui que está em cima é a comparação das pessoas que tiveram AGT, recorrentes ou não recorrentes, hein? E a população geral. O que você vê é uma maior probabilidade de, comparando com uma população, com a frequência da população geral, uma maior probabilidade de hipertensão e de dislipidemia, e também de migrânia e de distúrbio do humor. Vocês estão vendo aqui, ó, depressão e ansiedade. Isso é maravilhoso, porque lembra aquela história? Esse é um episódio de isquemia transitório. Pois é, essas pessoas, de fato, elas têm maior risco vascular. Sim, de fato, elas têm mais migrânia. Mas agora vamos ao que nos interessa aqui. Isto aqui, olha, o que está em azul é a comparação de todos esses fatores, de novo. Para quem teve recorrência, que está em azul, e para quem não teve recorrência, que está em laranja. E o que deu diferença é a recorrência é mais provável em pessoas que têm sintomas depressivos, é o que está aqui, né, marcado como significativo, ou que tem uma história prévia de traumatismo de crânio. Não necessariamente um traumatismo de crânio grave. Este é o ponto, né? Eu achei que o professor Gameleira gostaria que isso fosse situado em tempos modernos.
Isso aqui na verdade, é uma carta, ela é bem curta, não tem nada de dado mais firme, a não ser uma coisa, né? Lá de um hospital em Constança, Coblença, na Alemanha. Eles pegaram esse período aqui, olha, de início de fevereiro até metade de maio. Nesse período, eles descobriram que tinham detectado 16 casos de AGT, isso em 2020. A epidemia comia solta, hein? Olha lá. E eles foram comparar com a média histórica para esse centro nesse mesmo período, de fevereiro a maio. E era bem acima da média, né? Antes que vocês, porque teve gente que fez isso, ficou bem chato, eu não vou mostrar aqui porque não tem nada a ver, mas teve um outro estudo sobre... era outra coisa, não era realmente AGT, mas era de outras alterações neurológicas, que citou isso aqui, dizendo que aqueles autores fizeram a hipótese de que podia ser uma manifestação de encefalite, essa AGT aumentada. E eles escreveram uma carta para a revista, ficou bem chato, dizendo nós nunca dissemos isso, e na verdade eles não disseram mesmo. Na verdade, eles deixaram claro uma coisa. Esses 16 casos não tinham nenhum sintoma de Covid e todos tinham teste negativo para Covid. Então, não vai rolar aqui. Não é por uma encefalite, até porque eles não estavam contaminados. E só para informação de vocês, como de costume, se fala na recorrência. Dos 16, 2 recorreram, que eu achei uma taxa até um pouco alta. Só para falar um pouco sobre isso, se você exclui, eles não tinham Covid, portanto, não tem nada dessa lorota de encefalite, ou seja lá o que for. Não rola. Mas você pode pensar numa outra coisa. Se tem um período que houve estresse, foi esse. E, de novo, entra o estresse como gatilho para AGT, né? E aí você inclui cortisol e vai toda aquela sequência infeliz de eventos. As pessoas perguntam muito sobre a recorrência. Nós não nos preocupamos muito com o tratamento, porque não tem tratamento. Não tem nada que você possa fazer, a não ser esperar, uma vez que você fez um diagnóstico firme. Isto é AGT, você espera a crise passar e você sabe que ela vai passar, realmente. Mas eu encontrei um negócio. Você sabe quando você pensa, eu não devia ter tomado mais aquele uísque ontem à noite? Porque me deu essa impressão. Isso aqui eu tirei a identificação. As clínicas americanas têm umas plataformas dedicadas ao público geral que são muito úteis, elas têm informações úteis, mas às vezes você vê um certo escorregão. Isto aqui, olha, foi de uma clínica, eu não vou identificar mesmo qual foi, mas era a prevenção da AGT. Então, o que eles falaram, né, que os gatilhos são esses aqui, ó. E aí fica implícito, se você quer prevenir, evite os gatilhos. A dureza dos gatilhos é que tem alguns que você não tem como evitar, pelo menos eu não sei de ninguém que procure estresse emocional ou psicológico. Não recomendo ninguém não fazer atividade física. Olha, sobre sexo, eu acho assim, se você quiser, você deixa, mas você perde alguma coisa aí, né? E, claro, você teria que ser muito cuidadoso no banheiro, porque a manobra de Valsalva, admitidamente, é um risco. O que eu quero dizer com isso é que, se for pegar por esta clínica, você está com um problema, porque, basicamente, você previne a AGT indo para um monte, ficando meditando lá e tomando, assegurando-se que você está comendo fibras suficientes para não ter problema ir ao banheiro. O que eu quero dizer com isso é que não tem essa de prevenção, não tem como prevenir. Não tem jeito isso, né? E, finalmente, vamos ao segundo assunto. O primeiro eram, né, coisas esquisitas. Isso aqui é coisas ainda mais estranhas. O que eu vou falar para vocês é de um cara que procurou o nosso ambulatório com a hipótese, ele foi encaminhado para isso, para ser tratado da doença de Alzheimer. Ele, quando entrou, né, ele tinha 83 anos, 4 anos de escolaridade, era um eletricista aposentado. A história dele tinha começado 2 anos antes, uma progressiva dificuldade de memória. O que a família dizia é que ele tinha uma amnésia para os 6 anos precedendo o início dos sintomas dele, né? Por outro lado, ele estava independente para as atividades de vida diária, não tinha alteração de comportamento. Doutoras e doutores, essa história parece mesmo de alguém que tem doença de Alzheimer?
de verdade, né? O problema aqui é, 2 anos de progressiva dificuldade de memória é amplamente compatível. O que fica meio esquisito é assim, eu já estava com uma amnésia que estava indo para trás, né? Ou seja, uma amnésia retrógrada, para os 6 anos anteriores. Você vai ver isso eventualmente na doença de Alzheimer. Mas todo mundo que trabalha com essa doença sabe que até em fases mais avançadas, as pessoas retêm eventos significativos, né? Ainda que elas estejam parcialmente dependentes. E aqui esse senhor não, ele era independente para as atividades. Então isso aqui só já fica meio esquisito, né? Você pensa, não, alguma coisa aqui não está muito boa. Bom, o que ele tinha adicionalmente? Adicionalmente, ele tinha uma genética impecável. Ele era o quinto de 10 filhos, os irmãos, mais velhos ou mais novos, tinham boa memória, os que tinham morrido com boa memória, os pais morreram depois de 90 anos com boa memória. Ele mesmo não teve nenhuma normalidade de desenvolvimento, agora, ele sempre foi inquieto, e ele era uma pessoa muito bem-humorada, ele contava muita piada, fazia muito trocadilho, coisas desse tipo, né? A tendência dele era a hipomania. E uma coisa que chamava atenção, o vocabulário dele era mais rico do que você esperaria para uma pessoa com 4 anos de escolaridade. E também chamava atenção. Ele ouvia uma informação nova. Aí vinha a informação seguinte, a informação anterior era esquecida. Aí fica difícil você manter a ideia de Alzheimer, né? Alzheimer assim vai ser difícil manter. E, na realidade, nós vamos averiguar isso que a família falou, ele esqueceu os últimos 6 anos e, de fato, era um clarão, era um branco, não tinha nada. E, na realidade, tinha um problema. Era parcial, mas ele tinha uma lembrança bem falha para o período, para os 3 anos anteriores a esses 6 anos. Em outras palavras, a memória dele estava apagando de frente para trás. O que nós vemos aqui, então, é um sujeito cuja memória anterógrada, isto é, cuja capacidade de memorizar novas informações era nula, porque ele descartava a mesma informação, eu queria voltar a isso se der tempo, e que tinha essa progressiva amnésia retrógrada. Ele não negava que tinha dificuldade de memória, ele reconhecia isso, mas parecia que não preocupava muito. Então, no rastreio de cara, minimento de 21, onde ele perdeu 1 ponto 4 pontos, desculpe, na orientação, 4 pontos na orientação temporal. 4. E não lembrou, evidentemente, nenhuma das 3 palavras. Aqui não bate de novo. Quando você vê um sujeito com doença de Alzheimer que perdeu 4 pontos, dificilmente o score final dele vai ser 21, porque ele vai ter alteração em outros domínios nessa altura. Ele não vai ter toda essa desorientação temporal sem que outras áreas sejam acometidas. E não era o caso aqui. Então, para Alzheimer, ele não está servindo mesmo, né? Mas vamos em frente. O que eu quero dizer com isso é que essa hipótese inicial de Alzheimer não bate, não está casando muito bem com nada. Então, vamos ter que partir para outra, né? E aí fomos para a avaliação. Na verdade, eu vou mostrar, ele foi avaliado várias vezes ao longo do tempo, eu vou mostrar a primeira que ele fez. Então, assim, se você fosse olhar, isso aqui é o Wechsler de memória, né? A escala Wechsler de memória. A imediata dele era ruim, mas de longo prazo, a evocação, era nula, era 0. Ele não conseguia nada. Vocês estão vendo aqui, ó. Memória lógica, nada da história, né? Pares associados, nada. Palavras não relacionadas, nada. Ele podia usar aqui, tá? Um ponto, doutores. Palavras semanticamente relacionadas, ele conseguia desempenhar melhor. Um teste verbal, que é a combinação de objetos com cores, né? O teste dos envelopes. Evocação, nicas, nada, não conseguiu lembrar nada. Por outro lado, a inteligência geral dele era 103, ou seja, um nível de inteligência bom, o que já dava para perceber pela maneira como ele se expressava, né? E ele tinha, assim, uma função executiva também, olha, processamento, símbolo para dígito bom, né? Aspectos, professor, eu acho que a gente vai mesmo ter que
considerar com carinho aspectos executivos da memória um dia desses. No que dependia... Será um prazer e já está intimado. O que chamava a atenção aí era, assim, ele tinha a função executiva preservada, então não era por falha executiva, como nós vimos que pode acontecer no AGT. É porque ele não tinha mais memória mesmo. Nessa hora você pensa, esse senhor está com um problema sério, né? Dado que a gente já está ultrapassando o nosso horário, mas eu só queria chamar a atenção, olha, isso aqui. O tempo Não dele... há pressa, pode ficar à vontade. O tempo dele para a forma B das trilhas não foi muito bom, mas por uma razão muito simples. Ele começou a fazer direitinho. Aí ele para... Olha como era. Ele parava para procurar o próximo círculo. Neste momento, podia acontecer assim, dele parar, olhar e perguntar o que é que eu tinha que fazer mesmo aqui. Aí você tem que juntar número e letra, e alternando. E aí ele continuava em frente. Então, por isso que ele fez um erro na forma B, né? Mas foi em frente. E na linguagem não tinha nada mesmo. Tem uma coisa que nos chamou tremendamente a atenção, o reconhecimento de faces famosas. Ele reconheceu 11 em 16. As 5 que ele não reconheceu, não vou ficar citando nomes aqui, mas eram, não por coincidência, de pessoas que se tornaram famosas para aquele período que ele já tinha começado a apagar. E aí ele não reconheceu mesmo. Para as que eram antes disso, não. Para essas ele ia bem. Aqui está uma prova viva de que ele conseguia aprender. Por um longo tempo, ele foi acompanhado por muito tempo. Então, eu chegava, bom dia, ele ficava olhando, bom dia, tudo bem? E bem expansivo. Aí, toda vez, olha, eu sou o doutor Bertolucci. Falar, Bertolucci foi um goleiro do São Paulo, né? E foi, né? Esse aqui é o Antônio Bertolucci. Ele foi goleiro na primeira metade dos anos 1950, do São Paulo. Então, isso foi assim. Depois de mais ou menos 4 anos, é que ele começou, quando eu falava Bertolucci, em vez de falar que eu era o goleiro de São Paulo, falar, doutor Bertolucci, que ele começou a fixar, assim, por uma repetição a perder de vista. Isso dá uma ideia da diferença dele para uma pessoa com doença de Alzheimer, né? Então, olha, a pergunta é meio retórica, porque para Alzheimer isso aqui não vai servir. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Isso aqui não é um teste de memória, que eu vou mostrar para vocês, só para explicar. Isso aqui são as tentativas numa sessão, 20 dias depois, uma segunda sessão, e 20 minutos depois dessa segunda sessão, uma terceira sessão, ou seja, uma coisa imediata. Isto aqui, na realidade, você está testando memória de procedimentos. Você não está pedindo para a pessoa decorar trios de palavras. Você está pedindo para ela ler trios de palavras. E para esta habilidade, que envolve articulação, você usa a memória implícita, se você quiser melhorar a eficiência. Porque é por tempo de leitura. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, ele melhorava ao longo do tempo. Diferente do que aconteceu com a memória episódica, que Nicas, não melhorava nada, né? E aqui, o labirinto de Austin. Olha, o que vocês estão vendo, isso aqui não é uma figura, vai, de um dos labirintos. Isso aqui, na verdade, é uma prancha, uma caixa chata, de plástico, que tem esses círculos. Aqui, uma trilha está exposta. Vocês estão vendo? Olha, o que está em cinza é a trilha. E vocês percebem uma coisa, cada vez que aparece um símbolo num círculo cinza, você tem que mudar a direção. Para que lado vai, a figura não vai te dizer, você é que vai ter que descobrir, que é o que você faz para completar. Então, funciona assim. Você mostra para a pessoa isso aqui, ela fica olhando, eu acho que todos nós ficaríamos olhando e tentaríamos fazer uma fotografia mental da trilha. Porque depois desse tempo de exposição, esses círculos eles têm um pino de cada lado. Você toca, ele vira. E aí você apaga a trilha no sentido que você mostra as costas do círculo e a pessoa vai refazer a trilha de memória. É assim que é o teste. E ele tinha uma coisa. Olha, isso aqui
foi a primeira tentativa. Vocês estão vendo a marcada melhora no tempo de execução dele, depois da segunda tentativa. E esta mesmo padrão se repetiu numa segunda sessão 20 dias depois e numa terceira sessão 15 minutos depois daquela segunda sessão. Em outras palavras, o que esse está nos mostrando é que a memória implícita dele está preservada. Na realidade, ele fez uma coisa, eu imaginei que não ia dar tempo de mostrar o vídeo disso, e não ia dar mesmo, que eu filmei isso. Numa dessas sessões, ele está lá fazendo a trilha. Aí ele chegou num símbolo, ou seja, ele tinha que mudar a direção. Ele fez isso aqui no ar. Aí ele parou e foi na direção certa. O que ele estava mostrando era uma coisa, que ele melhorou o desempenho nas trilhas, não porque ele estivesse usando a memória visual, mas porque ele estava usando a memória implícita. Essa estava preservada, essa era a que ele tinha. Então ele fez a memória implícita dos movimentos do dedo dele para as trilhas, e com isso ele conseguiu resolver o problema. E aqui, só para deixar claro do que se trata, olha, isto aqui é um corte coronal de um sujeito com doença de Alzheimer, com um mini-exame no mesmo score de EC, 21. O que nós vemos aqui, então, é esse enorme, né, esse aumento da fissura silviana bilateral, mais essa redução de volume hipocampal. EC, por outro lado, não tem uma atrofia da fissura silviana muito importante. Ele tem 83 anos, é bom lembrar. Mas vocês estão vendo? Os hipocampos dele, se você for comparar com uma pessoa com doença de Alzheimer, que já tem atrofia cortical, eles são nulos. Você não vê nada. Aqui nesse T2 dá para ver mais claramente. Você vê 2 buracos. EC perdeu os hipocampos. Esse é o problema dele. E não, ele não tem doença de Alzheimer. O que ele tem é uma amnésia global permanente. Na época, nós fomos procurar para ver se tinha mais coisas sobre isso. E, na verdade, assim, nós achamos o relato de mais 4 casos. Esse foi o 5º. Eu olhei isso o ano passado, eu acho, não tinha nenhum novo caso relatado. Tem 2 coisas aqui que eu acho. A primeira é EC é irresistível você, ao ver a história e o exame de EC, não pensar, e ver o diagnóstico por imagem dele, não pensar naquele famosíssimo caso em neurologia do comportamento, que é o caso HM, que é este senhor aqui, cujos hipocampos, os 2/3 anteriores, foram retirados cirurgicamente para tratar uma epilepsia incontrolável. Eles são extremamente parecidos nesse sentido. O desempenho deles é muito parecido. Mesmo isso depois de 4 anos, ser capaz de falar, este é o Dr. Bertolucci, isso também foi visto no HM, com as pessoas que acompanhavam e avaliavam ele periodicamente. Nesse sentido, EC, ou seja, a amnésia global permanente, é uma espécie de um HM crônico, ou seja, diferente da ressecção cirúrgica que vocês estão vendo aqui, para ele a atrofia foi gradual. Só para a informação de vocês, nos 5 casos, o GC e dos outros 4 relatados, foram pessoas acima dos 70 anos, diabéticos hipertensos, como EC, que começaram do mesmo jeitinho, uma progressiva perda de memória muito específica, que dificilmente poderia ser confundida com a demência, com doença de Alzheimer, apesar de ser progressiva. Talvez você esteja se perguntando por que você apresenta um caso de uma raridade dessas? E aqui eu tenho a impressão que eu não estou sendo totalmente equivocado em dizer que, acho eu, o professor Gameleira e eu pensamos da mesma maneira. Esses casos podem ser raros, mas você tem 2 coisas. Essas pessoas procuraram ajuda. Ainda que seja raro, elas precisam ser ajudadas. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que esses casos raros, quando você olha de uma maneira adequada, eles te permitem
entender melhor a fisiologia do cérebro, nesse caso da cognição, da memória. E o que você adquire pode ser útil para você tratar outras condições mais comuns. Por exemplo, EC, assim como HM, eles demonstram de uma maneira cabal que, sim, existem subsistemas de memória. E, sim, eles podem ser afetados de maneira diferenciada. E aquele gesto de EC lá nas trilhas te sugere uma coisa, aqui eu estou especulando, eu queria deixar claro. Mas ele te sugere que você poderia pensar, quando eu encontro alguém cuja memória episódica foi gravemente afetada por isquemia, por hemorragia, por trauma, será que eu poderia, pelo menos para algumas coisas, tentar usar a memória implícita como uma ferramenta de reabilitação? Então, eles podem ser rasos, mas eles vão ajudar a gente que tem problemas muito mais comuns. É isso que eu queria dizer. Olha, obrigado. Eu estendi um pouco mais do que eu gostaria, mas obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Paulo. Sua aula foi maravilhosa, como sempre. E, de fato, você conseguiu abordar aspectos que acredito que a boa parte das pessoas não havia pensado. Eu queria saber se alguém tem alguma questão, porque eu tenho uma questão, mas mais difícil. Se algum colega tiver alguma sugestão, algum comentário, que fique livre para fazer agora, pode fazer verbalmente, realmente. Bem, eu tenho, Paulo, uma questão assim, de ordem também muito prática, que é sobre as alterações à difusão puntiformes que podem acontecer em pessoas com amnésia global transitória nos hipocampos. Queria saber até que ponto isso é frequente e se você valoriza isso para algum aspecto prático. Na verdade, você sabe que isso assim, é apresentado como uma evidência de que a AGT, na verdade, pode ser um evento vascular. Isto é, você está vendo hipocampos que, do ponto de vista de vascularização, eles estão ali no limite. Se você for juntar tudo, que qualquer estresse, qualquer alteração mínima na circulação hipocampal será suficiente para gerar essa sequência de eventos. Eu acho que possível e de fato isso já foi visto. Eu não cheguei a mostrar aqui por causa da restrição de tempo, mas se você for cuidadoso o suficiente quando você faz o diagnóstico por imagem, diz. A outra coisa que você pode pensar o quanto, porque você vê, eu apresentei aquele estudo sobre conectividade. O quanto não existe uma associação assim, tá? Então, você tem a conexão. Hipocampo, rede executiva. O quanto essa rede não está desativada, porque uma das pontas está num processo de prejuízo circulatório, entendeu? Não está no seu melhor do ponto de vista circulatório. É claro que isso, professor, é importante, isso é interessante, mas isto, daí as pessoas já pensam, está vendo? Isso aí é um episódio isquêmico transitório. Tá bom, poder ser pode, tem coisas que sugerem bastante. A única coisa intrigante é você pensar em por que, diferente de outros episódios transitórios, isso não se repete. E, na verdade, se você for pensar no assunto, seria mais provável ainda, supondo assim, isso é um EIT hipocampal, seria mais provável você esperar repetição, porque os hipocampos, como nós sabemos, eles são ainda mais vulneráveis do que o cérebro em geral às alterações circulatórias, né? A prova disso é que em hipóxia tem aquela infeliz desfecho, algumas vezes, de que a pessoa perde a memória, né? Então tem isso. Alguém quer fazer mais algum outro comentário? Ô, professor, boa noite. Boa Parabéns noite. pela aula, estava muito bacana, excelente. Mas eu acho que daqueles que podem, né, os fatores preditivos para a amnésia, que não pode ser evitado, manobra de Valsalva, enfim. Mas não é que não pode, Fernando. O que ele diz é assim, isso é fator de risco. Na verdade, a manobra de Valsalva lá é a manobra de Valsalva em procedimentos, sei lá, para
quando você quer testar, né, alteração de resposta autonômica, coisas desse tipo. O que eu falei é porque aquele negócio da clínica, aquilo lá, vamos combinar, você vira monge e come bastante fibra, porque e é isso. E olha que você vai fazer esse sacrifício na sua vida para prevenir uma coisa que não é raríssima, mas em geral é benigno e vai se repetir. Eu não sei se compensa, Fernando, sinceramente. Mas eu acho que tem um item ali que não estava constando. Que eu acho que é bacana até falar, né? Pô, não enche a cara, né? Porque a amnésia global transitória, ela acontece com a pessoa que bebeu, né? Com a pessoa? Que bebeu muito. Na verdade, aí professor, outro assunto, eu já vi tudo. Eu já vi tudo. O assunto aqui é o significado dos brancos, para quem abusa de álcool. Isto vai longe, eu já vi tudo. Mas sim, Fernando, uma hipótese possível aí é essa, de que os brancos, na verdade, signifiquem um hipocampo que já chegou no limite. Eles deveriam ser um sinal para a pessoa, para de beber, porque o próximo passo você não vai gostar nada. Só Márcia Lopes Urquiza. Pronto, Márcia, fique livre aí. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou enfermeira de formação, sou professora universitária, e eu queria fazer um relato. Fui convidada hoje pelo professor Bordini, que é meu colega de faculdade aqui na Unifacef, em Franca, para assistir sua aula, porque eu comentei que eu tive uma GT. Exatamente hoje eu comentei isso com ele, e eu tive, já tem 5 anos, quase 6 aproximadamente, e inicialmente não foi dado este diagnóstico, e sim de AIT, e eu fiquei muito implicada e não aceitei, e aí, meses depois, eu procurei um professor em Ribeirão Preto, eu moro em Franca, procurei o professor Otávio Pontes, e aí comecei a contar a história para ele, e falou, foi no GT, para. Márcia é estereotípica, ver para crer. Foi numa sexta-feira à tarde, aí dentro das suas probabilidades aí, né? Num final de semestre, embora muitos neuros não aceitem a questão do estresse, né? Mas eu estava em final de semestre, 3 locais, 3 escolas que eu dava aula, das universidades de um curso técnico, fechando o semestre, e 2 dias após eu iria para a Eslováquia apresentar 2 trabalhos num congresso. Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu, no meu entendimento, atribuo, inclusive após a sua aula aqui, a questão do estresse mesmo, de sobrecarga, como você colocou num dos seus primeiros slides. Então, eu queria, assim, contribuir aqui, ao vivo e a cores, dizer que eu tive, que realmente o episódio exatamente naquela coisa, de que dia é hoje, eu estou pronta, onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir para a faculdade dar aula agora? E a pessoa me dizia e eu repetia a pergunta na sequência. Fui atendida num pronto atendimento, fizeram tomografia. Então, esse é o ponto. É por isso que eu acho que esse tipo de intervenção do professor Gameleira, porque você precisa falar, olha, é raro, mas não é uma coisa que você vai ver uma vez na vida, você vai ver mais de uma vez. E, olha, tem algumas coisas em neurologia que ou você sabe ou você não vai a lugar nenhum. A GT é uma delas. Ou você sabe... Não, mas isso... Como o professor de Ribeirão Preto falou, mas isso é uma GT, minha cara? Ele sabia e aí ele instantaneamente fez o diagnóstico. Se você não sabe, você fica, meu Deus, o que é isso? Isso é epilepsia, mas não está encaixando. É episódio... E o problema de você não fazer um diagnóstico adequado é o que eu imagino você viveu por algum tempo, que é, bom, eu tive uma isquemia transitória. Na minha isquemia transitória, eu perdi a memória. Como é que vai ser se eu tiver uma outra e não voltar? Como é que eu fico? Né? Então, esse é um ponto. Só uma coisa aqui, Jerônimo Veras perguntou se a memória implícita ainda é subutilizada na reabilitação. Jerônimo, é. As pessoas não pensam nela. E isso é outro assunto. O subsistema de memória
por que saber? É a mesma história da AGT. Por que saber subsistema de memória? É porque você pode imaginar como é que você pode usar isso para melhorar as coisas para as pessoas que estão com problema nessa área da cognição. Mas é subutilizado, assim, ninguém lembra. E o nosso EC gentilmente me mostrou, meu cara idiota, você percebe? Já que eu não tenho memória visual, eu estou usando minha memória implícita. Você percebeu agora? Eu vou fazer o gesto para você filmar. E você pode olhar e se convencer. E convenceu, né? Professor, eu queria fazer um outro comentário. É de um caso meu, um caso que a literatura, a maior parte das pessoas considera como psicogênico. É uma paciente de 30 e poucos anos, balconista de uma loja, e ela, sem motivo aparente, amanheceu um belo dia com uma amnésia lacunar para os últimos 10 anos. E essa amnésia incluía um período em que ela não era casada, que não tinha filhos e tinha até um outro namorado. E ela, a muito custo, ela foi se adaptando à realidade de que aquele era o marido dela, que os filhos eram os filhos dela. Eu digo sinceramente, não me pareceu, a princípio, um quadro psicogênico, porque ela foi se esforçando e foi se readaptando. Esse tipo de amnésia lacunar, na sua opinião, eu sei que não é amnésia global transitória, mas eu não podia perder essa oportunidade. Esse tipo de amnésia lacunar, na sua impressão, ou mais ainda, na sua concepção, de fato é uma coisa que deve ser atribuída a um caso psicogênico, ou você acha que realmente pode haver uma organicidade por trás disso? Não, eu acho que psicogênico seria por exclusão, seria uma outra coisa. Para a GT, ela não serve nada com as informações, né, professor? Não serve porque a idade era muito jovem, e olha como são as coisas, ela acordou assim. Se você for olhar como o ritmo, né, da AGT, é aquilo mesmo. Se aquilo estiver valendo, ninguém acorda com a AGT. Você vai ter durante o dia. Ou final da manhã, ou segunda metade da tarde. Agora, você vê esse tipo de coisa. Em geral, você vê assim, como em quase asfixia, né? Ou em hemorragia, aquela coisa muito infeliz. Porque tem uma coisa, professor. A lacuna dela é de 10 anos. Não por acaso, é o que você viu, por exemplo, tanto em EC como no caso HM. Eles perderam a memória para os 10 anos, uma amnésia retrógrada, para os 10 anos precedendo o início dos sintomas dos dois. No caso do HM, é a cirurgia, né? E no caso de EC, é quando ele começou a ter as dificuldades. Agora, tem uma dureza nisso. Ambos não aprendem coisas novas. E a sua paciente parece que ela conseguiu levar a vida. Eu imagino assim, ela conseguiu... Voltou a trabalhar, inclusive. O que aconteceu dali em diante, não é? Eu imagino que coisas que acontecem hoje ela consegue memorizar. Isso. O que, assim, se você for pensar só assim, isso foi uma alteração hipocampal bilateral, ela não deveria estar aprendendo coisas novas, né? O exame neurológico restante e a ressonância normais. Mas me chamou a atenção que era uma coisa muito persistente. Eu a acompanhei no hospital universitário por muito tempo. Por coincidência, está com alguns anos que ela não voltou. Mas ela demonstrava de forma muito persistente um interesse em melhorar. E ela conseguiu ir se readaptando. Ela não lembrou dos filhos, mas ela conseguiu ir aceitando que eram filhos dela e depois foi se afeiçoando de novo e foi levando a vida. E voltou a trabalhar. Mas eu não fiquei com o feeling de uma coisa psicogênica, apesar de que... Professor, tem uma coisa que me ocorreu, é que ela está perdida para acompanhamento, não é? Eu posso tentar recuperar, porque eu acho que eu tenho esse caso anotado, eu posso tentar chamá-la. Porque eu estava pensando em cima daquilo. Ela pode não ter tido uma lesão hipocampal como tal, porque ela realmente não iria formar novas memórias, mas dela poder ter tido, isso é possível, você vê isso em outras condições, lesão, e ela não vai, provavelmente não vai ser detectada numa ressonância convencional, em conexões críticas. O que eu estou falando é, se fosse possível um estudo das conexões mesmo, né, fazer uma coisa dirigida, que teria a chance de mostrar. E aí demonstrei, não, isso não é psicogênico, olha aqui, ó.
Eu vou buscar ela ativamente. Eu sei que ela trabalhava numa loja de tinta. Em último caso, eu procuro na loja de tintas. Mas eu acho que eu tenho anotado em algum canto esse caso, porque quando eu ia ler, a maioria dos autores considerava que isso era uma coisa psicogênica, que era ligado a algum trauma de Não, casamento. aí está de exclusão, né, professor? Agora tudo é psicogênico, é o contrário. Né? Não, e também assim, a conduta dela, ao longo de muito tempo que eu a acompanhei, era uma conduta proativa, diferente de uma pessoa que tivesse um caso psicogênico, e ela não teve ganho secundário, que ela voltou a trabalhar. É. E eu suspeito fortemente que ela ficou angustiada com a situação, não é? Ficou sim, isso com certeza. É. O que não é obrigatório, mas frequentemente você vê nos psicogênicos, como na diagnóstico diferencial com o AGT, que perdi a memória, e daí? Né? Que é aquilo que lá atrás, no início do século XX, era chamada de la belle indifférence, né? A bela indiferença. Na época se chamava do histérico. Né? Professor, mas eu acabei sem querer, agora que eu estou percebendo, eu interrompi a Márcia. Márcia, se você quiser continuar a sua questão, fique à vontade, porque realmente eu me coloquei Imagina, na frente. imagina, Peço desculpa, professor. eu só queria mesmo, com certeza, vocês todos aqui têm a experiência, né, de ter tratado alguém, ter feito esses diagnósticos, e eu estou aqui no lado contrário. Era só mesmo para poder estar colocando aí que eu vivenciei aí, que hoje, vendo tudo isso, e claro, desde que eu tive o diagnóstico aí de AGT, é exatamente tudo que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu me deparo com essa sintomatologia, como vocês apresentaram, a repetição e etc., só vem esclarecer. Eu só queria agradecer mesmo. Muito obrigada, viu? Imagina, não me interrompeu, não. Muito obrigada. Obrigado. Professor, Aí tem uma coisa que é assim, a importância de você saber, porque primeiro você faz o diagnóstico. Se você fizer o diagnóstico, você vai falar uma coisa que vai fazer toda a diferença. Vai falar, isto é benigno. Esta crise vai passar. E depois, é claro, é bom saber também a probabilidade de recorrência, porque as pessoas vão perguntar, mas não vai voltar? Você vai ter que ser honesto e falar, não posso te garantir que vai voltar, mas é raro ter uma segunda e mais raro ainda ter uma terceira vez. E, na verdade, só um parênteses aqui, eu fico pensando quantas daquelas AGTs que se falava, né, que recorreram, na verdade, não eram essa amnésia epilética, né? Professor, um dia desse a gente vai ter que encarar a fundo este assunto, a fundo, claro, será e um moralizar. prazer, e a gente vai aproveitar todo esse seu conhecimento, e eu vou combinar com você depois. Eu volto a afirmar, a sua aula foi maravilhosa, foi formidável, realmente. Mas só, eu juro que minha última coisa que eu vou falar, vocês viram que o acompanhamento é longo. Um dos nossos foi acompanhado por 84 meses. As pessoas ficam com medo. Ajuda muito você saber e falar, não, isso é benigno. Né? Elas continuam o acompanhamento porque elas estão com medo. E é amedrontador. E o medo é aquele medo. E se acontecer outra vez eu não voltar? De fato, justamente, de fato é um denominador comum esse receio de que volte e que seja permanente, mas a gente, felizmente, não é o caso. Bem, pessoal, se alguém tem mais algum questionamento? Professor, o que eu ia... Né, eu falei do álcool, mas porque a amnésia ela pode também ser induzida por drogas, né? Sim. A ideia foi essa. Né? Sim. E eu acho que uma forma de estudar a GT talvez seja identificar como é que as drogas agem ali, que ali você consegue ter um modelo. Né? Um modelo de... Na verdade, é assim, Fernando, as drogas, quando você faz estudo durante vamos imaginar, o efeito das drogas, você vê padrões que podem se superpor, mas eles também afetam outras áreas. Então, não é exatamente um modelo, né? Na verdade, os mecanismos são diferentes. Eu estava pensando particularmente em relação à cocaína, não estou nem falando daquelas que levam a alteração comportamental e amnésia, as duas coisas. Por exemplo, Santo Daime, né? Que é outra que, assim, em princípio, você não tem, desde que seja consumo ritual, né?
você não tem um efeito deletério a longo prazo. Então, como modelo experimental, as drogas não são exatamente superponíveis, né? Entendo. E o que me espanta um pouco é, por exemplo, essa memória visoespacial que a pessoa esquece, inclusive, onde ela andou, né? Por onde você foi, ela mal faz ideia de como é que chegou no lugar, né? Porque vai apagando. Mais ou menos como aquela história de EC, né? Ele era claro nisso, porque ele ouviu muito tempo, acompanhei muito tempo, que era assim, você pensar na vida de uma pessoa assim, mais ou menos assim, chegava, bom dia, sou o professor Bertolucci. Ah, Bertolucci era o goleiro de São Paulo, né? Mas olha, mas eu não sou o goleiro de São Paulo, eu sou São Paulino, mas não sou o goleiro. Eu sou neurologista, eu vou tratar do senhor. Ah, tá bom. Eu entrava na sala para pegar alguma coisa. Quando eu saía, ele ficava olhando com aquela cara, quem é você? Né? Então, era aquilo que já foi descrito assim, da pessoa que vive dentro da memória de trabalho. Isso quer dizer que ela vive agora, o que veio, olha a porcaria, o que veio antes, ela já esqueceu. O que vem depois, ela não sabe. Como ela não sabe o que veio antes, ela não tem uma boa previsão do que vai provavelmente acontecer em seguida. Você precisa de toda a sequência. É uma vida literalmente no fio, né? É a vida por um fio. Professor, se deixar ficar de memória, a gente está até 1h aqui, aí a gente pode pegar uma... Exato, eu acho que a discussão foi muito boa, mas, assim, para não se prolongar tanto, eu queria, uma vez mais, agradecer o professor Paulo Bertolucci e dizer que realmente eu vou combinar com ele outras aulas desse mesmo nível, que serão, a gente tem certeza. Agradecer aos colegas que participaram, dizer que essa aula vai ficar no nosso grupo do Estudo do Cérebro no YouTube e a maior parte das pessoas vai ver a aula lá no YouTube. Professor, muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Eu agradeço de novo o convite, uma boa noite para todos. Boa noite a todos.